Olá, tudo bem? Sou Laura Queiroz e a minha conversa de hoje é um pouco de respondendo as perguntas de algumas pessoas sobre quizzes. Mais especificamente falando sobre relatórios e a questão das notas, né? Como é que os alunos veem as notas nessa plataforma. Então vamos lá. Eu já deixei aberto aqui numa atividade que eu apliquei e que eu mesma respondi, para a gente não ficar mostrando dado de outras pessoas. O que é importante? Quando a gente pensa na plataforma do Quiz, existem duas formas de a gente configurar as turmas. Uma delas é pelo Classroom, então eu posso criar uma turma lá no Google Classroom, importar os dados das pessoas para cá, né? Então, eu conecto a minha turma do Quizzes com o Google Classroom. E a outra forma é a gente criar uma turma aqui dentro mesmo, que as pessoas entram e fazem parte dessa atividade. Quando a gente aplica uma atividade para os nossos alunos, então, por exemplo, se eu pegar essa lição aqui, esta, por exemplo, as pessoas vão entrar na atividade, tá? Elas vão participar da atividade e o quiz vai ter um resultado final. A gente define essas notas, né? A gente define o quanto que vai valer cada uma das atividades, as questões. Então, se eu pegar aqui uma lição, por exemplo, essa minha lição teste, quando eu vou configurar essa minha lição, eu digo quanto que eu quero como eu quero que pontuar essa atividade, né? Que era um slide que eu fiz junto com um teste. Então, depois que eu defino isso, eu vou entender quanto é que vai valer. Então, por exemplo, essa daqui valia 5 pontos essa questão. E aí vai dar uma pontuação final. Quando eu entrego isso para o meu aluno, ele termina de responder, ele respondeu e tal, ele já recebe a pontuação dele. Então, já vem esse feedback para o meu aluno. E nos meus relatórios ainda fica aqui aparecendo quem é que fez, como que fez, quando que resolveu, quantos pontos essa pessoa fez, né? Qual que foi o nível de atividade, quantas tentativas ela fez. E aí a gente pode compartilhar esses relatórios, né? Sai um relatório completo, tanto por questão quanto por visão geral da atividade, e a gente pode fazer download desse relatório. Quando que meu aluno recebe isso? Os meus alunos, no caso, eu conecto o Quizzes com o Classroom, porque eu acho a forma mais prática que tem, né, até pela faixa etária deles. E quando eles terminam de responder, se eu deixei a liberação automática da atividade, da pontuação, já vai direto para o Classroom deles. Então, eles já ficam sabendo. Ó, vou até atribuir essa lição aqui, por exemplo. Ó, vou selecionar uma classe. Digamos que é essa turma aqui, vou dar um próximo, nome da tarefa, tarefa teste, tá? Para vocês verem como é que fica. E o quanto que essa avaliação está valendo? Ó, aqui a gente pode colocar, estou com a minha câmera bem na frente, me trazer para cá para ficar mais fácil. Então, eu selecionei a minha turma, posso colocar um título, uma descrição que é opcional. Aqui eu editaria a avaliação. Eu não estou numa conta prêmio, estou numa conta comum, então não vou ter como fazer isso agora. Adicionei. Aqui eu defino como que eu quero que esses meus alunos respondam, né? Se eu quero que tenha pergunta de resgate, não quero embaralhar a questão, então é tudo que eu defino aqui. E aqui em relação à gamificação em si, se eu vou querer que apareça meme, se não quero que apareça, enfim. Aqui eu posso definir quando que eu quero que apareçam as respostas, ó. Então, quando é que o meu aluno vai ter acesso à pontuação, às respostas do que aconteceu? Aqui, quando eu defino essas opções aqui. Ah, ligado, desligado, somente depois que eu validar a atividade. Aqui também, apenas as questões. Então, eu defino o que eu quero que apareça para o meu aluno, tá? O que é importante? Quando eu aplico essa atividade, vou atribuir essa atividade, vou colocar um prazo, vou definir se quero que ele tente mais de uma vez. Ele vai recebendo, então, lá no Classroom, nesse caso aqui, o feedback da minha atividade, né, o feedback de pontuação. Então, não, o aluno, quando faz aqui a atividade, ele não tem acesso à planilha da turma. Ele não sabe quanto que a turma tirou de nota. Tá? Ele não sabe como que a turma foi em relação a essa atividade. Ele não entra aqui no sistema para ver a nota dele. Ele vai ter acesso no perfil dele depois que ele jogou quantos pontos ele fez naquela atividade. Combinado? Espero que eu tenha respondido aí para você que estava com essa dúvida de como é que o aluno acessa essa pontuação e também estudei um pouquinho mais de como que ficam esses relatórios, né? Ele vai depender sempre também, gente, do tipo de conta que a gente tem. Tá? Se a gente tem uma conta premium, acaba tendo alguns benefícios que uma conta comum não tem. Então, por exemplo, aqui, ó, dos relatórios, deixa eu abrir um relatório aqui que não vai ter problema. Aqui, tá só o nome. Eu consigo, tem algumas coisas aqui em relação ao relatório
que ele fica bloqueado para pessoas que não são premium, que é o caso dessa conta que eu estou utilizando nesse momento aqui, é uma conta que não é premium. Mas, em geral, os dados que a gente precisa, esse aqui foi uma atividade que eu apliquei junto com o Júlio, daqui do YouTube. Os dados que a gente mais utiliza, que a gente mais precisa, tá tudo aqui, tá? A gente consegue compartilhar esse relatório, fazer download, mandar para os familiares, analisar as questões, como é que as pessoas foram nessas questões, enfim, tá? Espero que eu tenha respondido aí a sua dúvida. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!